Romanos capítulo 8, versículo 26 a 30 diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Oremos. Senhor meu Deus, aqui estamos neste momento, pedindo a tua direção, a tua graça, a tua força, o teu poder, o teu Espírito Santo, para que venha nos instruir em toda a verdade, e que haja, meu Deus, a manifestação da tua palavra, Senhor, dentro de nós, para produzir os frutos que tu deseja, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, pode se assentar. Também vou pedir licença para me assentar e nós iniciarmos a nossa reflexão nesta noite. Às vezes, a nossa espiritualidade é pautada em paradigmas errados, ou seja, em fundamentos errados. E pior, que quando isso acontece, nós não avançamos na nossa fé, idealizamos uma vida espiritual que de fato não condiz com o relato bíblico, nem tampouco com a realidade que se impõe no dia a dia. É uma espiritualidade muitas vezes utópica, baseada não poucas vezes em superstições, e que produzem de fato muito mais medo ou muito mais insegurança do que de fato segurança em Deus. E este deve ser um fator que nós precisamos resolver, elucidar, porque as idealizações que fazemos de Deus, muitas vezes, de Deus, do culto, das relações com os irmãos, dos dons e tantas outras coisas, acabam virando fortalezas que, quando a verdade bíblica chega, nós resistimos e às vezes até nos revoltamos, porque a gente idealizou algo. A gente idealizou que Deus agiria de uma forma, a gente idealizou que a igreja seria de um certo jeito, a gente idealizou que as relações com os irmãos seriam de uma certa forma, a gente idealizou que os cultos seriam de um certo jeito, e todas essas idealizações acabam trazendo resistência e impedindo que a gente cresça, de fato, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. E a gente precisa então lançar os verdadeiros fundamentos para que a nossa vida espiritual progrida, avance, que nós possamos crescer na fé, para nós não ficarmos gastando tempo, muitas vezes, com construções que não são balizadas e nem são autorizadas por Deus. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Porque os paradigmas e essas idealizações que nós fazemos, às vezes são coisas que não parecem que são erradas,
mas elas estão no lugar errado, são fundamentos equivocados. Por exemplo, muitas pessoas acham que o que tem que buscar é o poder de Deus. Preste atenção, veja como isso às vezes é sutil. E nós, como pentecostais, nós muitas vezes nos pautamos nesse fundamento, poder de Deus. Nós vamos à igreja para buscar o poder de Deus. Buscar o poder de Deus é errado? Não. E de novo vem aquela conversa, né? Do certo e do errado. A gente às vezes acaba não evoluindo, não crescendo espiritualmente, porque a gente fica muito preso na questão do certo e do errado. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar a vontade de Deus. A palavra de Deus fala que Deus tem uma perfeita vontade. E essa vontade é que faz a diferença em nossa vida. Por exemplo, deixa eu perguntar para você e você me responde. Quanto poder Deus usou para fazer todas as coisas? 10%, 5%, 90%? Quantos por cento do poder de Deus Ele usou para fazer céu, terra, mar, os planetas, tudo o universo e os universos todos, não é? Que os cientistas até muitas vezes falam. Não sabe? Sabe por que você não sabe? Porque não interessa. Se ele usou 5, 10, 15, 20, 30, 50, 90, não interessa. Agora, a Bíblia diz que para fazer você e eu, Ele usou toda a sua vontade. A Bíblia diz que Deus amou de tal maneira. Então, quando Deus quis se manifestar, Ele não se manifestou a partir do seu poder. Ele manifestou a sua vontade para nossas vidas. E aí é que está um dos problemas, por isso que eu estou falando, e eu estou só dando esse exemplo, para que você entenda que, dependendo do que você coloca como fundamento da sua vida, a construção espiritual que você vai fazer, vai acabar produzindo efeitos que não são os que Deus está de fato desejando que aconteçam na sua vida. Por isso, a gente precisa estar muito atento a isso, né? Por exemplo, outro paradigma, né, que a gente precisa estar entendendo, os dons espirituais, né? Os dons são importantes, são muito importantes, segundo a Bíblia Sagrada, mas mais importante que os dons é o caráter. Porque, irmãos, com o que Satanás tem feito tudo o que ele está fazendo até hoje? Com os dons. E você acha que ele achou isso aonde? Em algum canto do universo? Estava passeando por aí pelas galáxias e encontrou assim, em algum lugar, os dons que ele tem? Que a Bíblia diz também que os dons são irrevogáveis. Não. É com os dons que ele recebeu de Deus. Então a gente pega e fica achando que os dons, né, e aí a gente fica valorizando determinados dons, né? Pessoas que muitas vezes estão profetizando, revelação, né? E aí a gente fica achando que esses dons, na verdade, são os que precisam ser valorizados.
Mas a Bíblia Sagrada diz que os dons são dados para benefício da igreja, não da pessoa que está exercendo o dom. Então, não é o dom que vai trabalhar, na verdade, o meu caráter, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Os dons que porventura eu utilizar, que o Senhor me der, é para abençoar, segundo o texto santo, a igreja, as pessoas. Então, só que às vezes a gente fica achando que alguém que tem um dom, não é? Um evangelista, ou um profeta, uma profetisa, um pastor, ou seja lá qual foi, ou um ministério, o dom que o Senhor lhe deu, e a gente muitas vezes acaba não entendendo que o que Deus está trabalhando em essência é o caráter. Então são paradigmas que nós precisamos entender. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante para nós estruturarmos, né, parte da estrutura da nossa vida espiritual, que é a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. A Bíblia Sagrada fala que nós estamos sob o ministério do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus que vem habitar em mim a partir do novo nascimento, a Bíblia Sagrada fala que nós fomos nascidos de novo e que agora somos habitação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos chama de templo do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que vem nascer dentro, que vem morar dentro de mim, que me faz uma nova criatura, ele está num pulsar dentro de mim para a manifestação. Por isso que a Bíblia diz que até a criatura está na expectativa de nós manifestarmos, dos filhos de Deus se manifestar. Por quê? Porque, irmãos, a nossa salvação, o nosso resgate foi feito completo em Cristo Jesus. Nós não podemos nunca perder a centralidade da obra de Cristo. O próprio Espírito Santo vem para testemunhar de Cristo. É Cristo o centro de toda a Bíblia, é Cristo o centro do Evangelho, e a cruz, o ponto nevrálgico desse Evangelho, e que Cristo ali se entregou por todos nós. Mas quem vem fazer a obra agora, que é nos conduzir para o amadurecimento, transformando a nossa alma, a nossa mente, a nossa cognição, a partir da palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, a gente precisa entender o que isso significa. O que essa palavra que diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E essa palavra, meus irmãos, nos ajuda aqui e nos auxilia em outras versões, né? E são feitas várias traduções, né? E muitas palavras, mas no original, essa palavra, na verdade, é um palavrão, né? Um palavrão no sentido de palavra longa. Essa palavra aqui, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda. Essa palavra ajuda, aqui, no original, é sunantilambanomai. Falar isso assim várias vezes, você já é batizado no Espírito Santo, né? Amados, sunantilambanomai, essa palavra, ela
significa trabalhar junto com, preste atenção, lutar para obter algo juntamente com, ajudar a obter, trabalhar lado a lado de alguém. Então veja, preste atenção como isso faz todo sentido dentro do contexto da palavra de Deus. Você já foi salvo, você já foi comprado, resgatado, você já foi redimido, mas agora existe o processo que Deus está trabalhando, e é por isso que o Espírito Santo de Deus vem para te ajudar no quê? Nas tuas fraquezas, segundo a Bíblia Sagrada. E como é que ele faz, irmãos? A Bíblia Sagrada fala assim, que nós, muitas vezes, não sabemos pedir, nem sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos ajuda. Então, é uma obra, irmãos, que o Espírito Santo de Deus faz em nós e conosco. É um caminhar que nós vamos estar trilhando em Deus. Pensa desse jeito, você já está salvo, amém? Já está salvo. O homem velho, ou o homem antigo, a velha criatura já morreu em Cristo Jesus, mas você tem uma alma eterna. Essa alma é com que você tem as suas relações, você conhece as coisas, você sabe a textura, é tudo que se refere a você, como seus gostos, suas vontades, seus desejos, suas ambições, tudo que foi criado, tudo que você tem, tudo que você herdou, e que o seu também, o seu metabolismo, a sua carga genética trouxe para você. Por isso que você tem aspectos de todas as pessoas dos seus antepassados, está aí em você, é a sua carne. Essa carne vai mandando orientações para a alma, desde pequeno. Você sente fome, aí registra na sua mente, registra na sua alma o que é sentir a fome. Existe até teorias, da psicanálise, que é o primeiro choro ali. Eu não vou entrar nessa questão, que é esse desejo, da satisfação, e aí a sede, o frio que você possa ter sentido em algum momento, a falta do pai ou a falta da mãe, seja o que for que aconteceu, desde lá da sua tenra idade, vai marcando a sua alma, vai fazendo quem você é. Às vezes a mãe demorou um pouco mais para ir atender o choro, numa madrugada lá, e aquilo, o corpo, preste atenção, o corpo registrou na alma aquela angústia, aquele desconforto, que você não soube como manifestar, porque você não tinha linguagem. Preste atenção nisso. Não havia linguagem. Você não sabia como se manifestar, você não tinha aprendido ainda como dizer o que você estava sentindo. Só que a sua alma registrou aquela sensação, aquela coisa, aquele desconforto, aquilo que era doído, dolorido, seja o que for. Até que sua mãe chegou, ou seu pai, seja lá o seu cuidador, e aí fez algo que te deu aquele conforto, mas aquele ficou registrado. Isso acontece durante toda a sua vida. A sua alma foi impregnada disso. Por isso nós vamos criando as estratégias, é a nossa alma que é alimentada pelas sensações do nosso corpo. Mas agora nós nascemos de novo. Você nasceu de novo. Amém? Você nasceu de novo. E agora nós vamos
somos desafiados a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É por isso que agora nós temos que transformar a nossa mente. A nossa alma precisa ser transformada. Por isso que em alguns momentos a Bíblia fala que determinadas coisas salvam a nossa alma. Ah, mas não é o sangue de Jesus Cristo, não é o resgate lá que foi feito na cruz. É, mas agora a palavra de Deus fala desse resgate, dessa alma que precisa ser restaurada. Porque até então você foi trabalhado apenas com os aspectos da sua carne, da sua vontade, dos seus desejos, das mazelas que você sentiu, das dores que porventura tenha acontecido na sua vida, e você agora recebeu o Espírito Santo, mas aonde que ele está? Ele está ali também, e agora a sua alma também, e o seu corpo, menos ainda, não sabe como manifestar isso. Está aqui, aonde que o Espírito Santo de Deus vem? É aqui, para dentro de nós. Por isso, a palavra de Deus fala que nem orar direito nós sabemos. Não sabemos. Porque às vezes a gente está pedindo alguma coisa que de fato não é a vontade de Deus. Não é aquilo que o Senhor quer para você. Então, a palavra de Deus vai dizer, Ele vem ajudar nas nossas fraquezas. Por quê? Porque vai chegar um momento em que nós, com a nossa mente transformada a partir da palavra de Deus, lá na eternidade, quando Jesus Cristo voltar, nós seremos resgatados no nosso corpo, como diz a Bíblia Sagrada aqui um pouco mais à frente. E você pode aí ver no capítulo 8, versículo 23, diz assim: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então um dia você vai ganhar um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo que vai dar essa manifestação total e completa do Espírito Santo, e do seu espírito e da sua alma. Por isso, irmãos, é muito importante que você entenda qual é a obra do Espírito Santo agora. A obra do Espírito Santo é essa obra que vai fazer esse trabalho interno, dentro do meu coração, dentro da minha vida, dentro do mais íntimo de mim. É como se fosse, sabe, está lá o Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus fala que ele é como se fosse um gemido que não dá para expressar. Por isso que a Bíblia fala que é um novo nascimento. É nascer de novo. Como você nasceu lá, em figura, a gente pode usar isso, e você não tinha como manifestar, expressar, porque você não tinha todas as orientações necessárias para isso. Agora, quando você nasce de novo, está ali, o seu corpo não é convertido, nunca será, ele precisa ser dominado. E a sua alma, segundo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, precisa ser transformada a partir do Espírito. E o Espírito vai usar o quê? A palavra de Deus, a verdade do Espírito, a espada do Espírito. É isso que o Espírito Santo de Deus vai usar. Por isso, agora, eu quero falar com você a respeito dessa ação do Espírito, que muitas vezes não é bem compreendida, né, em nosso ser, e que a gente pensa que é algo, talvez não seja essa palavra, né, místico, mas não no sentido negativo, né? As pessoas pensam no místico de uma forma negativa. Místico é aquilo que sai fora da nossa compreensão sensitiva, da sensibilidade. É aquilo que sai fora daquilo que se conhece
naturalmente. Agora, aquilo que o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós a partir não da espiritualidade que eu idealizei. Deixa eu deixar isso bem claro aqui. O nosso corpo ainda não foi transformado. Ainda resta um trabalho da nossa salvação que foi completamente garantido na cruz do Calvário, pago completamente. O processo que Jesus chamou para si, que tomou para si lá, é perfeito. Somos salvos em Cristo Jesus. Mas agora a alma precisa ser transformada, e ela precisa estar sendo transformada pela palavra de Deus, para que a partir da palavra de Deus o Espírito Santo comece a tomar realmente as rédeas da nossa vida e nos guiar em toda a verdade, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E aí, a gente precisa entender que essa ajuda, ou sunantilambanomai, que o Espírito vem fazer, é nesse sentido. É nessa direção. Ele vai trabalhar com você, ele vai fazer as coisas, vai te dirigir, vai pegar junto com você ali, para que naquilo que você não consegue, naquilo das suas fraquezas, ele vai te ajudar, vai te auxiliar. Por isso, existe aquilo que a palavra de Deus chama lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, E eu quero aqui, irmãos, nesses poucos minutos que nós temos aqui para terminar, introduzir isso, para que a gente possa, numa outra oportunidade, continuar, porque a gente vai trabalhar esse texto ainda em outras oportunidades. Lá no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. O Espírito fala de mistérios. Preste atenção nisso. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, nós somos pentecostais. Nós acreditamos na evidência do Espírito Santo em falar línguas. Não significa que aquele que não fala línguas não seja salvo. Pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas Deus traz para nós, através do Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus trouxe para nós uma das ferramentas mais importantes nesse desenvolvimento, que é o quê? Aquilo que foge completamente, meus irmãos, a nossa racionalidade. Porque o texto fala isso. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 14. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Irmãos, eu estou convencido, eu sou pentecostal, eu acredito. Tem pessoas que criticam o pentecostalismo, criticam o falar em línguas, porque não entendem, porque querem alcançar isso a partir das suas cognições, da sua inteligência, da sua capacidade erudita. E aí eles falam, não, mas o falar em línguas é o que as pessoas aprendem, idiomas. Mas como? Se a Bíblia Sagrada fala que aquele que fala a língua estranha, no versículo 13, ore para que possa interpretar. Como é que eu vou orar para pedir a interpretação de uma língua que eu aprendi, um idioma?
Isso é totalmente inverossímil, não é verdade. O que a Bíblia está falando aqui é que o Espírito Santo vem para dentro de nós. E o que foi que a primeira coisa que o Espírito Santo fez com os discípulos? Quando desceu lá em Atos 2, tomou o quê? A língua. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foi a primeira evidência. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você controla a sua língua, irmãos, não sei o que digo, é a Bíblia Sagrada, você começa a ter o controle do seu corpo. Ah, mas olhe na Bíblia. Vamos ler o texto sagrado e você vai ver isso. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Preste atenção se não é isso. Tiago, capítulo 3, versículo 2, assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Irmãos, a língua, por isso que o Espírito Santo de Deus vem para dentro de nós. E a primeira coisa que ele quer fazer, de fato, segundo o que a gente vê dos relatos bíblicos, é ter esse comando, essa central de comando da sua vida, que é a língua. Por isso, fica lá o Espírito Santo, borbulhando, como um santo vulcão, aqueles barulhos, sabe, que são inexprimíveis. Aquele rio que está lá dentro, borbulhando, querendo saltar para a vida eterna. Aquele barulho que você não consegue entender muito bem. Por isso, o que ele vai fazer? Vai usar a sua mente? Vai usar a sua capacidade intelectual? Não! É uma outra forma de vida, é um outro jeito de ser. É o Espírito Santo querendo se manifestar a partir da nossa vida. Por isso, eu creio e lamento por aqueles que não creem, que o falar em línguas é uma ferramenta extraordinária para nós vencermos. Você está entendendo alguma coisa? A sua mente está entendendo alguma coisa? Não, leia lá Coríntios 14, você vai ver, não entende nada. A mente fica infrutífera, diz a Bíblia, mas o Espírito começa a trabalhar dentro de você. Por isso, eu quero incentivar você que já foi batizado com o Espírito Santo. Meu irmão, às vezes as pessoas pensam que falar em línguas é só a hora que ele sente uma alegria, um êxtase. Irmãos, não. Você pode falar em línguas. Você pode sim. Está aqui o Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é uma ferramenta. Significa que aquele que não fala, ou aquele que não falou, não está salvo? Não. Significa que nós, às vezes, ficamos querendo entender todas as coisas de Deus aqui na nossa mente, e isso não é possível. Nós vamos começar a dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de se falar em línguas, você já é salvo. O Espírito Santo está dentro de você, mas você pode buscar, e quem sabe você hoje mesmo ser batizado do Espírito Santo. E aí, a partir daí, não fique esperando sentir vontade ou sentir algum tipo de sentimento. Não tem a ver com seu sentimento, tem a ver com isso que está dentro de você, esse borbulhar, esse gemido inexprimível que o Espírito Santo vai produzir dentro de você. E aí você vai falar em línguas. Não, você pode falar em línguas, irmãos, em qualquer lugar.
Não precisa você usar sons. Você pode aqui, seu coração. Quando você for orar, irmão, dê liberdade, fale em línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós precisamos começar a entender. Vai parecer alguma coisa, você vai falar algumas vezes e isso não vai significar muita coisa para você, mas você vai perceber que você vai se tornar cada vez mais sensível ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai começar a fazer mais sentido para você. Quando você ler a palavra de Deus, aquilo que ficava complicado para você entender, vai começar a abrir. Por quê? Porque você está dando vazão ao Espírito Santo. Tem gente que não acredita, irmãos, mas nós cremos. Nós somos pentecostais. Nós cremos na evidência de se falar em línguas. Nós cremos que essa é uma ferramenta que o Espírito Santo de Deus trouxe para dentro de nós quando Ele veio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, isso vai, eu tenho que repetir, vai te fazer mais ou menos filho de Deus? Não, você já é salvo. Mas você vai ser trabalhado agora por isso. Por isso, a palavra de Deus fala que o Senhor nos conheceu de antemão. Preste atenção nisso agora, porque a gente precisa fechar aqui e deixar esse ponto para ligarmos a semana que vem. Primeiro entendermos isso, é uma nova criação, é uma nova linguagem, é um novo jeito de ser, é tudo novo, é a linguagem do Espírito, é o Espírito Santo borbulhando dentro de nós, é querendo realmente saltar de dentro de nós. É línguas estranhas, diz a palavra de língua estranha. É o que se usa aqui nessa tradução que eu li para você. Agora, vai ser sempre, o Espírito de Deus vai trabalhar, não a partir do que eu conheço de Deus. Preste atenção, parece contradição, mas não é. Mas é do que Deus conhece de mim na eternidade. Preste atenção. Não é o que eu conheço de Deus que vai, porque eu não, irmãos, eu quero conhecer, eu quero me conhecer como Deus me conhece. Você está entendendo isso? Eu quero me conhecer como Deus me conhece desde a eternidade. E é isso que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui dentro de mim. Não é conhecer a partir das minhas cognições que eu tenho a capacidade de alcançar. É isso que o Espírito Santo de Deus vem trabalhar aqui. Porque ele vem fazer a gente conhecer o que Deus projetou e planejou antes da fundação do mundo. Quando Deus planejou você, Deus já sabia o que Ele queria de você e de mim, na minha vida. Então agora o Espírito Santo de Deus vem dentro de mim e vai trabalhar isso que é eterno. Não vai trabalhar aquilo que eu aprendi, das minhas cognições, de tudo que eu aprendi aqui. Ele vai nos falar das coisas eternas. Por isso o texto fala assim, né? Deixa eu voltar aqui para o texto sagrado. Por isso todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque o que dantes, versículo 29, dantes conheceu. É isso que eu quero que você guarde agora. O que ele conheceu antes. Então, o que eu quero saber não é conhecer a Deus a partir da minha capacidade, a partir daquilo que eu posso imaginar, daquilo que eu posso conceber aqui, não. O que eu quero conhecer a Deus, na verdade, o que eu quero saber, é o que Deus sabe de mim desde a eternidade, o que Ele planejou para mim desde a eternidade, que é para além daquilo que nós pensamos e imaginamos, segundo a Bíblia.
Nós não conseguimos alcançar. Mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, lá no livro de Coríntios, nos revela. O Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que não subiu ao coração humano o que o Senhor tem preparado para nós, mas o Espírito nos revela. Esse Espírito revela. Está aí. E aí você, meu irmão, busca o Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. A partir dessa linguagem do Espírito Santo. Esse falar em línguas que tem gente que critica tanto, mas que é a ação do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, de uma maneira a manifestar essa nova vida, não que passa pela minha cabeça, pelo meu intelecto, mas que passa pelo meu espírito. E agora o meu intelecto, a minha alma vai ser transformada, moldada a partir da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe esta palavra, vamos orar por isso, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Senhor, que nós possamos ter em nossos corações, em nossas almas e nossas vidas o desejo, Pai, de que o Teu Espírito tenha cada vez mais liberdade para se manifestar, para tomar conta, Senhor, da nossa língua, para tomar conta, meu Deus, das nossas palavras, porque é o Teu Espírito que nos conduz, e como diz a Tua palavra, e já lemos, ó Deus, em Tiago capítulo 3, quando conseguimos controlar a nossa língua, e a Tua palavra diz que o homem não consegue, mas o Teu Espírito consegue em nós, Senhor, tomar conta de tudo que falamos, de tudo que expressamos, para a honra e glória do Teu nome. Faz a Tua obra completa na vida de cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus.